Três vozes se encontram em um lugar onde não se pode mentir. Ali, onde a alma se revela em fragmentos, e o silêncio tem peso. Não há luz, mas também não há escuridão. Só aquele espaço interno onde tudo o que foi rejeitado e ainda respira. Chamam de sombra. Mas ela tem outros nomes. Medo de existir. Dor escondida. Verdade reprimida. E talvez libertação. A sombra é tudo aquilo que você foi forçado a esconder para ser amado. Mas ela não morre. Ela se torna subterrânea. E quanto mais você a evita, mais ela dirige sua vida pelas beiradas. A maioria vive como se pudesse amputar partes de si. Mas o preço disso é a alma mutilada. Você se comporta, se adapta, se cala. Até que um dia, sente que se perdeu de si mesmo. O que você chama de fracasso talvez seja só a vingança da sua verdade sufocada. A dor que você tenta evitar é talvez a bússola mais honesta da sua existência. O vazio não nasce do sofrimento, nasce da ausência de sentido. Quando negamos partes de nós por medo da dor, perdemos a única chance de sermos inteiros. Você foi ensinado a fugir da sombra. Mas talvez ela seja a única estrada que leva à luz. A verdadeira liberdade. Não é estar sem dor. É encontrar um porquê que faça a dor valer a pena. Quando criança, você aprendeu uma mentira cruel, que para ser amado, precisava se abandonar. E o corpo se moldou ao trauma. A mente se partiu para sobreviver. A sombra não é feia. Ela é só a parte de você que carrega a verdade que o mundo recusou. Você não é fraco por ter medo. Você só está cansado de se esconder. E é nesse cansaço em que nasce a cura. E se aquilo que você mais teme for exatamente o que pode te libertar? Quando você era pequeno, percebeu algo terrível. Nem tudo o que você seria aceito. Então, escondeu. Engavetou sua raiva. Fechou sua intuição. Calou sua espontaneidade. E ali, naquele exílio interno, nasceu a sombra. Ela carrega a criança que você não pôde ser. Carrega sua força que foi proibida. Carrega seu fogo que foi molhado de medo. Mas ela não quer te destruir. Ela quer ser olhada. Você não está perdido. Está apenas vivendo longe demais de si mesmo. O ser humano precisa de sentido como o corpo precisa de ar. Mas não se encontra sentido fugindo de si. A sociedade te ensinou a escolher entre pertencimento e verdade. Você escolheu pertencer. Mas perdeu a si mesmo no processo. O vazio que sente não é fracasso. É um grito. O clamor da alma por reencontro. Às vezes, o sofrimento é a última forma que o espírito encontra para te acordar. No fundo, o trauma não é o que te fizeram. É o que você precisou fazer consigo mesmo para suportar. É o abraço que você nunca recebeu e então aprendeu a não precisar. É o choro que ninguém ouviu e então você silenciou. Mas o corpo lembra. A alma lembra. Cada vício, cada sabotagem, cada tristeza sem nome. São pedidos de socorro da parte de você que ainda quer viver. Você não é errado. Você é ferido. E feridas não se apagam, se integram. O que você tem chamado de fraqueza pode ser só a verdade que ainda não foi acolhida. Você tenta ser forte, racional, positivo. Mas há uma parte de você que sussurra à noite, quando ninguém vê. Eu estou cansado de fingir. Essa voz não é loucura. É sabedoria abafada. Você se tornou tão bom em se adaptar que esqueceu quem era antes da adaptação. Mas a sombra, se ela lembra. Ela guarda sua coragem de dizer a não. Ela guarda seu desejo de ser livre. Ela guarda sua verdade, mesmo que você a tenha enterrado com medo de perder o amor. A integração da sombra não é sobre se tornar sombrio. É sobre resgatar tudo que você precisou abandonar para sobreviver. A vida não exige que você seja feliz o tempo todo. Ela exige que você seja inteiro. E inteireza só nasce do enfrentamento. De olhar a dor sem se encolher. De conversar com sua culpa. De visitar o luto que você deixou em pausa há anos. Porque o sentido da vida não é encontrado nas luzes do mundo, mas nos becos em que você aprendeu a se esconder. Ali, no seu silêncio mais íntimo, mora a liberdade. Ela não grita. Ela sussurra. Você ainda está aí? Muitos confundem cura com conserto. Mas ninguém precisa ser consertado. Você não é uma máquina com defeito. Você é um ser humano com história. Cada parte que você rejeitou, sua raiva, sua tristeza, sua carência, sua confusão, só quer ser escutada. A dor, quando negada, se torna prisão. Mas quando ouvida, vira ponte. O vício, a ansiedade, o medo de se mostrar.
São formas distorcidas de amor. Tentativas desesperadas de proteger a criança que um dia sofreu em silêncio. Você não está quebrado. Você está fragmentado. E agora, talvez seja a hora de voltar para si. Talvez, o que você chamou de fraqueza, seja só a sua alma pedindo para existir inteira. Você não vê um monstro. Nem um fracasso. Nem um erro. O que o espelho reflete é você. Antes de ter aprendido a se esconder. O que você vê agora é a face que você exilou para ser amado. O brilho que você escondeu para ser aceito. A verdade que você silenciou para pertencer. A sombra nunca foi o mal. Foi só a parte de você que carregou o fardo da autenticidade enquanto você sobrevivia. E agora, se ela não grita mais. Ela apenas estende a mão. Você aceita? Existe um tipo de liberdade que não depende das circunstâncias. Ela nasce quando você decide viver com verdade. Não como o mundo espera, mas como sua alma implora. É um risco. É um salto. É uma morte simbólica. A morte do personagem. A morte do disfarce. A morte do eu ideal. Mas desse luto, nasce um ser humano. Real, ferido. Vivo. Eu sei que você teme ser quem é. Porque um dia, quando tentou, foi punido. Foi ignorado. Foi chamado de demais. Ou de sensível demais. Ou de egoísta por apenas sentir. Mas eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito. Você não era demais. Você só era inteiro. E agora, está tudo bem se reencontrar com essa inteireza. A sombra não quer te devorar. Ela quer te devolver. Não há caminho mais libertador do que aquele que atravessa sua própria escuridão com olhos abertos. Talvez o que chamamos de a cura não seja a ausência da dor, mas o ato corajoso de parar de se abandonar. A sombra que você teme é exatamente o que pode te libertar. Porque é nela que estão seus desejos negados, seus sonhos abortados, seu amor por si mesmo que ficou preso atrás de máscaras. E quando você a acolhe, ela para de gritar e começa a guiar. Não há prisão maior do que viver para atender expectativas. E não há liberdade maior do que aceitar o fardo, e a graça de ser quem se é. O sentido, às vezes, não está no topo da montanha, mas no modo como você carrega sua dor. Com dignidade. Com presença. Com verdade. A cura acontece quando você para de fugir daquilo que sentiu. Do abandono. Da rejeição. Da vergonha. É nesse retorno, para os cantos da alma que você trancou, que o trauma se transforma em sabedoria. Não há necessidade de ser perfeito. Mas há uma urgência em ser inteiro. Talvez sua sombra não seja o inimigo, mas o guia que o mundo fez você rejeitar. E agora? Quem você seria se deixasse de se esconder?